crianças, as tias também estão participando, a paz para todos, né? E aí hoje nós vamos ter uma aula diferente, nós vamos começar a falar também agora sobre missões, tá? Então a tia vai começar a falar, a tia Sabrina vai mostrando os slides, tá? Porque o meu aqui eu não tenho como ficar colocando os slides, mas antes de tudo, a gente vai fazer uma oração, tá bom, crianças? Vamos orar para abrir a nossa mente, o nosso entendimento? Vamos? Amém. Querido Deus, nós te agradecemos por mais este domingo, por mais esta aula da Escola Dominical. Estamos aqui para aprender mais um pouco sobre a tua palavra. Abençoa os nossos corações e as nossas mentes. Amém. Amém. Bem, crianças, vocês ouviram falar sobre missões? Em crianças, vocês já ouviram falar sobre missões? Quem já ouviu falar sobre missões? Eu. Quem? Felipe? Você já ouviu, Felipe? Que Sim. bom. Quem mais? Mais alguém já ouviu falar sobre missões? Já deve ter ouvido, né, falar, ou em casa, os pais falando, ou mesmo até mesmo nos cultos, na igreja, certo? Então, hoje nós vamos especificar um pouquinho para vocês, né, que ainda são pequenos, o que é, né, missão, o que é ser um missionário, mas nós vamos focar um pouquinho mais também na nossa missão, o jeito de fazer missão ou de ajudar missões da ADU hoje, tá? Na nossa aula, certo? Então, agora, a tia Sabrina, o próximo. Bom, você que respondeu aqui só foi o Felipe, né? Os outros estão tímidos, não quiseram falar. O Davi, a Bia. Ninguém quis falar. Na Paula, a Julinha também está aí. Mas, olha esse slide que legal, crianças, tá vendo? Olha, várias pessoas, e eles estão aonde, essas pessoas? Eles estão aqui nesse desenho rodeando o quê? Alguém sabe? O que eles estão rodeando aqui? É tipo o mundo, que são tipo várias crianças de tipo países diferentes. São, Isso. O mesmo, países diferentes, e aí a gente está vendo aqui que é como se fosse o mundo todo, né? Então, quer dizer que no mundo todo, se ainda não tem missão, vai precisar de um missionário. Então, é isso mesmo. E agora, então, nós temos hoje o nosso versículo do dia, né? O versículo da lição, que realmente fala sobre o que Jesus nos ensinou, né? Ou nos ensina até hoje, tá? Vamos ler todos juntos esse versículo? Vocês estão enxergando aí? Depois vocês marcam e procura na Bíblia para ler depois mais versículos relacionados a esse mandamento de Jesus, certo? Certo. Vou ler aqui, tá? Vocês vão lendo aí também. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Então, é para ir só aqui no nosso bairro, crianças? É só no nosso bairro que a gente tem que ir? Não. Não, é onde? No mundo inteiro. E é só para uma pessoa ou para duas que a gente tem que falar ou tem que anunciar o evangelho? É para quem? Para toda criatura, para todo o mundo, certo? Agora, nós vamos falar sobre a Amado. Alguém já ouviu falar sobre Amado? Alguém lembra? Eu. Oi, pode falar, Felipe. O que você lembra da Amado? Amado é tipo um projeto missionário da ADU. E isso, então, na realidade, assim, a ADU, ela já fazia, né, essa ajuda aos missionários, alguns missionários e algumas instituições que a gente ajuda, né, a manter as pessoas que estão lá. E aí, o ano passado, teve uma comissão que se organizou e formou essa AMADO, que é a Agência Missionária ADU. Na realidade, foi só para ter um controle maior, porque as pessoas que estão trabalhando ali estão fazendo, na realidade, tudo que já era feito, só que com um controle, né, melhor, para controlar melhor. Então, assim, temos lá a comissão, que eles se reúnem para ver onde está precisando de mais ajuda, de mais recurso.
e todos os departamentos da igreja, da ADU, estão envolvidos. Então, de cada departamento, tem um membro nessa comissão, dessa agência missionária da ADU. E a gente vai sempre agora, daqui para frente, ouvir falar sobre a Amado e até ouvir relatos do que a Amado tem feito, né, relacionado a esses missionários e essas instituições que a ADU tem ajudado, certo? Então, é isso mesmo. Então, aqui está falando o que uma agência missionária faz, né? A Amado é a agência missionária, e o que acontece? A gente vai fazer, a agência missionária, ela vai ter o controle dos missionários, de o que está sendo mandado para cada local, o que está sendo fornecido para cada missionário. Aí eles vão fazer um contato também com essa comissão para explicar qual é a necessidade que eles estão tendo em determinado momento, em determinado período, né, do ano, como já foi no ano passado muito mais difícil por conta da pandemia. Então, assim, muitas pessoas acabaram tendo mais necessidade, certo? Então, a agência missionária, uma agência missionária, ela é nada mais do que para ter o controle e poder centralizar toda essa administração que é feita relacionado à ajuda missionária, que no caso, ou alguma outra igreja, ou no nosso caso, a Amado faz relacionado aos missionários, certo? E agora nós vamos aprender o que é um missionário. Alguém tem ideia do que é um missionário? Vamos, criança, vamos participar. O Felipe está participando. Cadê os outros? Vocês não estão ouvindo? Sei para o que é um missionário. Isso, Felipe, fala. O que você entende como sendo um missionário? Bom, o missionário, ele é tipo assim, ele vai em todos os países pregar o evangelho de Deus. Isso. Isso mesmo. Então, só que o missionário, é isso mesmo, mas o missionário, ele não precisa nem para todos os países. Por quê? O missionário é uma pessoa que tem um chamado de Deus e que se dispõe a levar a palavra de Deus para as pessoas. E essa disponibilidade, esse chamado, ele não necessariamente é para ir para outro país, ele pode ir para um outro estado, pode ir para uma outra cidade apenas, mas também ele pode ser missionário onde ele mora, onde a gente mora, às vezes até mesmo dentro da nossa família. Então, missionário, você pode ser criança, até dentro da tua própria família, dentro da sua casa, às vezes você tem um parente que mora com você que não é crente, e você conhecendo a palavra, você pode falar da palavra, pode falar de Deus para essa pessoa. Na escola, né? A gente sabe que as aulas não estão ainda sendo totalmente presenciais, mas se você tiver uma oportunidade de falar para um amiguinho seu que estuda com você, que ainda não é crente, às vezes ele está passando, às vezes, um problema na família, às vezes tem um parente que está doente, só o fato de você falar para ele que você vai orar e para ele crer que Jesus cura, você já está semeando a palavra de Deus, então você já está sendo um missionário na vida desse seu amiguinho, tá bom? Bem, crianças, então agora nós vamos falar, a gente está falando da Amado, né? Então aí a gente vai agora mostrar aqui para vocês, que eu acho que para a maioria das crianças aí que estão na aula, já conhecem alguns missionários que a ADU ajuda. E aí nós temos aqui, nesse slide, tem o pastor Marcelo Federucci, que ele é do projeto Salvar. O pastor Marcelo, ele tem esse projeto Salvar, ele trabalha com famílias lá no Vale do Ribeira, que é um lugar bem pobre, que não tem muito recurso, e também tem aí ajuda, principalmente para as crianças daquela região, que são crianças que não têm acesso, às vezes, a um brinquedo, que não têm acesso nem, às vezes, um caderno para estudar. Então, essa missão, através do pastor Marcelo e ajudado pela ADU, a gente consegue levar para essas crianças o que eles, né, precisam, o mínimo que eles precisam para poder ter uma vida assim, razoavelmente confortável. Depois, né, a gente tem, olha, o pastor Joãozinho, da Missão Kairós. Quem nunca, né, viu o pastor Joãozinho nos cultos da ADU?
que ele fala da palavra, né, para a gente, conta experiências, ainda faz a gente rir, não é, crianças? Vocês lembram? O pastor Joãozinho, ele é um homem de Deus, mas é com uma alegria que eu, assim, eu fico radiante de ver os exemplos que ele conta, os lugares que ele já passou. Eu não lembro do pastor Joãozinho. Não lembra? Ah, mas você vai ter oportunidade de vê-lo, né, em algum outro culto de missões, porque hoje vai ter culto. Eu lembro dele. Lembra, né? Então, hoje vai ter culto de... Também não? Não lembra? Não, mas você vai ter a oportunidade de conhecer ele também, viu, Ana Paula? Ele vai em algum culto de missões, ele vai ser convidado. Ele teve muito doente agora, também no começo da pandemia, agora no meio da pandemia, porque ele já tinha alguns problemas de saúde, mas graças a Deus ele já está bem, já retomou as atividades dele, né? Nós oramos por ele. E ele realmente é um missionário que já percorreu muito, assim, muitos lugares do mundo, tá? Então, esse daqui, o pastor Joãozinho, que faz parte da Missão Kairos, é um também missionário que a DEU ajuda. Crianças, só resumindo para vocês, a Missão Kairos, ela dá treinamento para pessoas que querem ser missionários, que querem ir para outros países, para outros lugares que precisam. A Missão Kairos, ela ajuda preparando essas pessoas, ensinando, né, algumas coisas para essas pessoas, tá bom? Pode mudar, tia Sabrina. Vamos para o próximo. Olha, crianças, aqui a gente tem também o missionário Alfredo. Ele fica lá, bem longe, lá em Guiné-Bissau. Alguém sabe onde fica Guiné-Bissau? Alguém já ouviu falar de Guiné-Bissau? Ó, Guiné-Bissau, ele fica lá na África, tá, crianças? Não, na África, fica lá na África. Fica na África, então. O missionário Alfredo, ele também já veio algumas vezes aqui na ADU também, mas aí eu acho que como ele vem com menos frequência, porque ele está muito mais longe, alguns de vocês não devem ter visto ainda, mas não vai faltar oportunidade. E lá também, lá na África, né, em Guiné-Bissau, ele tem a família dele lá, e aqui nessa foto tem aqui uma parte da família, e ele tem a igreja lá também, onde ele faz os cultos, né, e anuncia o evangelho para as pessoas daquele lugar, tá bom? E nós temos agora, olha, crianças, a missão Portas Abertas, tá? A missão Portas Abertas é uma missão que ajuda, ou que ora, que ajuda, que envia pessoas para cuidar dos cristãos que estão em outros países que são perseguidos. O que quer dizer isso, crianças? Eles não têm liberdade para fazer um culto, eles não têm liberdade para falar de Jesus para outras pessoas, porque onde eles moram, as pessoas não acreditam em Jesus ou acreditam em outras crenças, em outras religiões, e eles não têm liberdade. E a Missão Portas Abertas, ela tem em vários lugares do mundo, e nós temos aqui no Brasil, e a ADU, na realidade, também é um parceiro dessa missão, também ajudando. A gente tem até um departamento na nossa igreja, né, que é as Mulheres do Caminho, que ajuda orando pelos cristãos perseguidos. E esses cristãos, crianças, esses crentes nesses lugares, que às vezes eles não podem nem falar dentro da casa deles que eles são crentes, são homens, são mulheres, são crianças. Eles não podem falar nem que eles são crentes. Não pode falar, porque numa casa, se a mulher e o marido, né, moram juntos, mas tem lugar, tem algum país, por exemplo, na Coreia do Norte, tá, criança? Eu vou só falar rapidinho para vocês. Na Coreia do Norte, às vezes a mulher é crente, mas ela não pode falar para o marido dela, porque ela não sabe se o marido dela vai falar para o governo, vai falar para as pessoas que governam o país, e ela pode ser presa, ela pode ser expulsa de casa. Então, aqui não é que nem a gente tem aqui no Brasil, essa liberdade que a gente pode falar para o vizinho, pode falar dentro de casa, pode falar para os parentes. Né? Esse pessoal, esse povo, eles não podem, eles não têm liberdade de adorar a Deus, eles não podem fazer cultos, entendeu? Se eles fazem culto, eles fazem em lugares escondidos, secretos, tá bom? Mas aí a gente não vai entrar a fundo nisso, depois qualquer coisa, se alguém quiser mais informação, aí vocês falam com a tia, que a tia explica, tá bom? Senão a gente vai perder o tempo da aula, mas a missão Portas Abertas é isso, também
uma instituição que faz missões e que a ADU também ajuda, tá bom? Vamos para o próximo. Aqui, crianças, é do Salvar. O Salvar é aquele que eu estava falando do pastor, do Marcelo Federucci, que é de lá do Vale do Ribeira. Aqui tem uma foto de umas criancinhas. Essas crianças, elas receberam, tá vendo? Elas estão com um sorriso, estão com os presentes nas mãos. Foram presentes que chegaram para elas agora, no final do ano passado, né, dentro dessa pandemia, mas que através das ajudas da ADU e de outras, né, pessoas, de doações, eles chegaram esses presentes para eles, e eles ficaram todos felizes, tá vendo? Olha o sorrisinho no rosto deles. Eles são bem simples, mas o pouco que eles ganham, eles já ficam felizes, tá? Então, essas são algumas crianças desse projeto Salvar, que, através do pastor Marcelo, do Marcelo, né? É Marcelo, já estava trocando o nome dele. A gente ajuda. A gente, né, a ADU, nós fazemos parte da ADU, então nós ajudamos. Agora, crianças, qualquer um pode ser um missionário? O que vocês acham? Mediante tudo que vocês estão ouvindo aqui, vocês acham que qualquer um? Qualquer um que falou? Foi a Bia? Foi a Bia. Quem mais acha? Qualquer um? Eu também acho que qualquer um pode ser um missionário. Pode, então, crianças, qualquer um de nós pode ser um missionário. Como eu falei aqui no início, a gente pode ser um missionário dentro mesmo, até mesmo da nossa própria família. Então, para a gente ser um missionário, no caso, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. O mínimo que a gente conhece da palavra, como eu falei, já é suficiente para a gente fazer um trabalho missionário na vida de alguém. Então, qualquer um de nós pode ser um missionário, sim, porque para ser um missionário a gente não precisa ir para outro lugar, não precisa, às vezes, sair nem de dentro da nossa casa, tá bom? Próximo. E agora, olha aqui, como eu estava falando, né? Então, como que eu posso fazer missões? Vocês estão vendo aí como que eu posso fazer missões? Como? Vamos ver aqui nesse slide o que está falando? Primeira coisa que a gente pode fazer para fazer missões é o que mesmo? Orando. Orando pelas pessoas que estão nos lugares que não têm ainda acesso, né, à palavra de Deus, orando pelos missionários, para Deus abençoar e fortalecer os que já são e para Deus preparar mais pessoas. Isso. Depois, contribuindo, aqui está mostrando com dinheiro, mas a contribuição não precisa ser somente com dinheiro, crianças, às vezes uma doação de um brinquedo, quando é feito os projetos de final de ano, ou mesmo em outras datas que é solicitado, através também de doações de alimentos, né? A gente teve no ano passado também a doação que o papai de vocês, mamãe, deve ter doado também ou dinheiro ou alimento para ajudar o pessoal lá do Vale do Ribeira, desse projeto Salvar. Não doaram minha cadeirinha antiga. Quem? Doaram sua cadeirinha antiga? Não, mas cadeirinha que eu deixei lá na igreja. Tá. Viu, Tiaide? O ano passado, a gente comprou cesta básica para ajudar o Salvar. A gente não precisou dar o dinheiro, né? Mas, assim, comprou a cesta básica, que quando a gente comprava, doava essa cesta para quem não precisava, né? Não, tá verdade. Então, o dinheiro que a gente deu foi para comprar a cesta, é verdade. Isso, né? Isso mesmo, a gente já mandou para eles as cestas, com os alimentos. Isso. Crianças, aqui também tem enviando cartas. Já foi feito, algumas crianças já escreveram cartas para enviar para esses cristãos que são perseguidos, que não têm liberdade de adorar a Deus. O ano passado também... Eu nunca consegui escrever uma carta. Mas não vai faltar oportunidade. Esse ano a gente pode fazer um projeto desse. Para a gente, quem sabe vocês escreverem cartinhas para essas crianças lá do Salvar. Depois a gente pode pensar numa coisa assim, tá bom? Eu ainda não sei escrever.
Mas não tem pode problema. fazer Sabe um o que você pode desenho. fazer? Você pode ditar suas palavras para a mamãe e a mamãe escreve para você. Ou pode mandar um Também pode ser desenho, Ana desenho. Paula. A gente mandou, cara. Pode ser isso, pode ser um desenho também. Tá bom. Nós mandamos cartinhas também o ano passado para algumas pessoas que estavam doentes lá no hospital, com Covid, e aí alguns irmãos da ADU também escreveram cartinhas e os enfermeiros liam para eles lá também. Também isso é uma forma também de evangelizar, de fazer missões. Isso. Outra parte aqui de como fazer missões é indo, que seria, né, você sendo preparado para ser um missionário no lugar. Outro é se formando, que é lendo sobre, né, sobre missões, e o outro que é doando, que na realidade é relacionado com contribuindo, que aqui doando é aquele que eu falei para vocês, de doar um brinquedo, né, que esteja em bom estado, uma roupa que vocês não usam mais, os alimentos, entendeu? Então, são várias formas, a gente tem várias formas de fazer missão, certo? Certo. E agora, qual que é o próximo? Olha, tem uma pergunta para vocês, né, tia Sabrina, no próximo Isso. slide. Olha aqui, e agora eu vou fazer uma pergunta para todos que estão aí. Quem quer ser um missionário? Em crianças? Vocês querem? Então, a gente vai depois, no final, orar para Deus abrir nossa mente e nos dar estratégia de como a gente pode fazer, evangelizar, ser um missionário, até mesmo sem precisar sair de casa, certo? Certo. E agora, crianças, vocês estão vendo essa caixa aqui? Tá todo mundo vendo? Sim. Sim. Essa Bonita. aqui, eu posso colocar aqui, eu não coloquei o nome ainda, tá bom? Ela ainda vai ter algumas coisinhas a mais. Chama-se Caixinha de Missões, tá, crianças? E aí, eu vou dar uma tarefa para vocês, que para a aula do dia 7 de março, cada um de vocês vai fazer, até com a ajuda, de repente, do papai e da mamãe, uma caixinha parecida com essa. Não precisa ser essa caixinha, pode ser caixa de sapato, pode ser qualquer tipo de caixa, tá? E essa caixinha de missões, o que a gente vai colocar dentro dela? Vocês podem colocar o que vocês quiserem, tá? Eu vou mostrar para vocês. Eu coloquei aqui, olha aqui, um carrinho, meu carrinho rosa, tá, gente? Eu tenho um carrinho rosa, que aqui esse carrinho simboliza os meios de transporte que os missionários, né, precisam ter. Nem sempre eles vão ter um carro, tá? Mas a gente ajudando, contribuindo, eles podem chegar num carro. Nós temos também, crianças, olha, esse coração simboliza o nosso amor por missões, o nosso amor pelas almas, o nosso amor pelos missionários. Então, quando nós formos orar, quando a gente ora por missões, ora pelos missionários, a gente está demonstrando amor, tá? Aqui também, crianças, tem uma mãozinha, não sei se vocês vão conseguir, sabe aquela mãozinha juntinha, assim, orando? Então, aqui, dentro da minha caixinha também, a gente vai ter esse momento de oração, de orar pelos missionários, certo? Certo. E nós temos aqui dentro também o dinheiro que seria ajuda financeira, né? Que às vezes a gente vai fazer, hoje tem culto de missões, a gente vai dar a nossa oferta. A oferta, crianças, pode ser o que você tiver, uma moedinha que você tiver, que você der ofertas no culto de missões, você já está contribuindo com o projeto dos missionários e com os projetos que os missionários fazem de missões, tá bom? Aí a caixinha de vocês, que vocês vão fazer, vão preparar para o dia 7 de março, que vocês vão mostrar para a gente depois, ela pode ser de qualquer tamanho, ela pode ser pequena, pode ser grande, ela pode ser de qualquer formato, e dentro dela você vai colocar o que você, mais assim, pode ser várias coisas, pode ser uma coisa só que você acha que simboliza o seu ato de fazer ou de ajudar em missões, tá bom, crianças? Isso. Aí a gente vai esperar no dia 7 de março para ver a caixinha de vocês, tá? E aí, com essa caixinha, tia Aide, a gente pode orar, né? Podemos orar, e nós vamos fazer isso. Vamos fazer a oração primeiro, legal. depois a gente faz o encerramento, né? Tá bom. Vamos orar, então, crianças, pelos missionários e pelas almas que estão já sendo atendidas e aquelas que precisam de um missionário, de conhecer a palavra? Vamos orar? Todo mundo fecha o olho e vamos fazer a oração. Querido Deus,
nós estamos aqui diante de Ti, conhecendo um pouco mais sobre o projeto missionário, e queremos orar a Ti pela vida dos missionários, aqueles que a ADU ajuda, aqueles que são ajudados por outras pessoas, por outras instituições, que estão pelo mundo inteiro fazendo a obra de missões, levando a Tua palavra. Abençoa as vidas que recebem essas palavras e prepara-nos também, Senhor, para sermos também missionários, seja contribuindo, seja orando, seja nos preparando para irmos fazer missões, aqui mesmo na nossa terra ou em outros lugares. Nós te agradecemos por esse aprendizado, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, crianças? Amém. Vamos esperar, então, a caixinha de vocês e as contribuições. Hoje, na ADU, a gente vai ter culto de missões, tá bom? Amém. Percam, quem for presencial, assiste lá. Quem não puder ir presencial, pede para a mamãe e para o papai colocar o link para vocês assistirem o culto, que vai ser uma bênção também, tá bom? Isso. E aqui, crianças, a gente tem, cadê o banner, tia Sabrina, da próxima aula? Aí. Ó, a próxima aula, vocês não faltem, que nós vamos continuar falando sobre o profeta Elias, e vai ser o profeta Elias e o Elias, né, que é profeta de Deus, e os profetas de Baal. E aí Isso. vocês não faltem, e vocês aí deixam preparada a atividade da aula passada, que é referente ao profeta, para apresentar na aula que vem, tá bom, crianças? Todo mundo entendeu? A gente tem ainda alguns minutinhos, não, né? Porque a Sabrina já tá Tem sim, acabando, pode né? falar. Tem sim. Vocês entenderam, crianças? Fala aí. Pode falar. Isso! E vocês entenderam como que é a atividade, né? A atividade dos profetas, vocês mostram na aula de profetas. E as atividades de missões, vocês vão mostrar quando for a aula de missões, tá? Então, a de caixinha vai ser dia 7 de março. E no domingo que vem, vocês vão apresentar a tarefa sobre o profeta, tá bom? Isso. Quem já fez? O profeta? Acho que a Bia tem Isso, do feito, né, profeta. Sim, eu fiz. Ah, legal. Felipe. A Bia, eu acho que já fez, né, acho que a Bia? Bia tinha feito o que ela falou, né? Eu já Então, ainda dá então. tempo, né, Ana Paula, de fazer, né? A Júlia está chegando agora, mas aí a Júlia vai aprender também e vai começar a fazer também, tá bom? Porque a gente Isso. vai aí colocando presença para vocês, fazendo E o- pontuações, para a gente ter um E o ano bem Davi? legal. Davi fez, Davi? Davi está quietinho hoje, né? Hoje ele não falou nada. Eu vou fazer o próximo. Aê, muito bem, Davi. Isso. Crianças, então, ó, a gente espera vocês no próximo domingo, para a aula do Profeta Elias, tá bom? E que vocês todos tenham um ótimo domingo, tá bom? Com a família de vocês. E até a semana que vem, tá bom, crianças? Um beijo para todos. Deus. Um beijo. Beijo, gente. Até a Tchau, próxima aula. obrigada. Tchau. Tchau, crianças. Tchau, Davi. Tchau, Bia. Felipe. Tchau. Tchau, Ana Paula. Tchauzinho. Tchau.